Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas à nossa quarta aula da EBED Mulheres em Apuros. A gente já abordamos 3 assuntos, né? Esse aqui vai ser o terceiro assunto, de soluções bíblicas para problemas de relacionamento com outras pessoas, né? A gente já falou sobre fofoca, difamação, a gente já falou sobre relacionamentos idólatras e hoje vamos falar sobre manipulação. E aí? Você se considera manipuladora? Ou você já foi vítima de manipulação? Quando você era criança e você lembrar da sua infância, você era uma criança manipuladora? Você era daquela criança de gritar, espernear, enquanto não acontecesse o que você queria, você não parava de fazer birra? Você consegue lembrar da sua infância? Se lá na sua infância você foi uma criança que costumava fazer birra e não aceitava bem o não, você tem grandes chances de ter se tornado uma mulher adulta com tendência à manipulação. E é isso que a gente vai estudar hoje, eu e você. Vamos estudar juntas a respeito disso. E para isso, nós vamos ver o que a autora nos fala, a Marta Pisse, o que ela nos fala no seu livro a respeito de o que é manipulação. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. É usar palavras antibíblicas e ou o seu semblante, quer dizer, você também ter uma transformação no seu semblante, né? Se vitimizar, para intimidar uma pessoa a deixar você fazer o que quer. O tempo todo você sabe que se não conseguir o que quer, pelo menos pode no processo punir a outra pessoa. A manipulação pecaminosa geralmente se intensifica à medida que o manipulador pressiona mais para conseguir o que deseja. Aqui no livro, a Marta, ela aborda 7 tópicos de manipulação. Mas esses 7 tópicos, os 7, eu acho que só acontece quando você tem muita intimidade com a pessoa que você quer manipular. Eu vou, durante a aula, citar 3 exemplos, que é o relacionamento conjugal, relacionamento de amigos e, por último, com mãe e filho. Então, durante a aula eu vou citar, né? Então, manipulação a gente viu que nada mais é do que usar de meios pecaminosos para tentar conseguir aquilo que eu quero, aquilo que está dentro de mim, a minha vontade, o eu. Eu quero, então eu vou tentar, né? E se eu não conseguir, eu consigo ainda tirar outra pessoa do sério, ainda consigo incomodar um pouquinho. Então, manipulação nada mais é do que isso. Vamos lá, vamos dar. Ela separou esse capítulo em 2 partes. Quando eu sou a culpada, eu sou a manipuladora, e quando o outro é culpado, quando eu estou sendo manipulada, né? Então, primeiro vamos tentar nos identificar, vamos ver se nós somos manipuladoras, né? Como saber se sou manipuladora? É simples. Se eu não aceito um não de modo agradável como resposta e continuo tentando convencer a outra pessoa a fazer as coisas como eu quero, eu sou manipuladora. Bingo! Eu sou manipuladora. Então, vamos lá agora ver quais são as 7 manobras que a Marta nos apresenta aqui no livro. E como eu falei para vocês, eu vou dar exemplos. E o exemplo que eu vou usar agora é o exemplo conjugal. Eu e meu marido, a gente faz muito aconselhamento conjugal. Seja com noivos, com casais, com casal de namorado, a gente aconselha muito. E uma coisa que chamou muito a nossa atenção
é como a gente viu, de certa forma, uma grande quantidade de mulheres que tentam manipular o seu noivo ou o seu marido quando elas querem alguma coisa, sabe? Isso nos assustou a princípio, né? Existem homens manipuladores também, mas no nosso caso de aconselhamento, a gente quase não percebeu isso no lado masculino, a gente percebeu muito isso no lado feminino, né? E como eu gosto de dizer, eu não gosto de falar você, então eu gosto de me incluir na matéria, então eu vou usar o termo eu também, né? Geralmente, e vamos ver, e o que eu gostaria que você fizesse agora é que você parasse e tentasse pensar no seu relacionamento conjugal. Ou o seu relacionamento, se você tá noivo ou namorando, e tentar ver se você se encaixa num desses 7 tópicos. Eu acho que até o segundo tópico não existe um pecado ou uma maldade, né? A partir do segundo, do terceiro, daí eu acho que a coisa já complica, né? Então, geralmente começa com a bajulação, né? Eu vou lá e agrado e digo: ah, meu amor, você é o melhor marido do mundo. Ai, seus olhos azuis são lindos. Ai, você é todo perfeitinho, né? Quer um cafezinho? Quer um bolinho? Começa aquela adulação, começa aquele negócio, porque eu sei o que eu quero lá no final, o que eu tento, o que eu vou querer tentar tirar dele, né? E faço o pedido, digamos assim. E dali vem a resposta não. Querido, eu queria tanto tal coisa, não, mas não dá, amor. Daí, da bajulação, que eu acho que até então não é um pecado, é quando você parte para a súplica, você insiste um pouco naquilo que você quer, que eu quero, né? Ah, amor, mas por favor, vamos, olha, quem sabe, vamos passar um final de semana lá no hotel, vai ser legal, vai ser bom pra gente. Vamos, amor, vamos, pensa bem. Não, amor, não dá. Eu acho que até aí não existe um pecado, eu não vejo algo pecaminoso, entendeu? Aceitei o não, beleza, parou. Mas se eu não aceitei o não e disso eu parti para o choro, me vitimizar e começar, porque você não me ama, porque você não faz nada por mim, daí eu começo já a parte pecaminosa. E depois do choro, que continuo ouvindo um não, eu parto para a ira. E a ira acende dentro de mim algo que o meu marido costuma dizer assim, que para casais recém-casados, o cônjuge traz o que há de pior no interior do outro. E depois que a gente já tem um tempo de casado, que tá tudo bem, vem os filhos. E os filhos de novo trazem ainda o que tem ainda de pior dentro da gente. E geralmente é isso que acontece. Quando eu ouço um não, acende aquela ira dentro de mim e eu começo a ser perversa já com o meu esposo. E mesmo assim, eu ouvindo não, eu começo a agir com ele com indiferença. Eu começo a fazer de conta que tudo bem, beleza, você não vai me dar? Tá bom, fica na tua, eu fico na minha e me afasto, fico fria. E aqui é o ponto que pega e que a gente ouviu muito de vários casais. A mulher usa para castigar o marido, acho que é o próximo. Não é que ainda tem diferença. A mulher usa para castigar o marido uma forma deixar de fazer sexo. É partir para punição sexual. Tipo, tu não vai me dar? Então, beleza, então agora você vai ver. Então, vou fazer uma grevezinha de sexo, vou dormir de calça jeans toda noite. Isso é uma coisa muito séria. Porque isso é uma coisa muito grave. É muito grave. Eu acho que o pecado da manipulação aí
já passa para outra coisa, né? A gente poderia entrar agora aqui num texto que fala que o meu corpo não pertence mais a mim, pertence ao meu marido, como diz lá na palavra, sabe? Então, assim, a gente poderia ir para outro lado, mas eu quero me ater à manipulação. Se você e eu, se a gente faz isso, nós estamos pecando. E é muito sério o que a gente está fazendo. Se a gente age com o nosso marido de uma forma que a gente lança sobre ele ira, indiferença, daí vem as ameaças, acusações, acusa ele de não amar, de não cuidar, de não proteger, acusa ele de ser egoísta. Eu estou sendo egoísta, mas daí eu distorço e digo que ele que é egoísta, ele que não quis me dar o que eu estava pedindo. Acuso e depois das acusações vem as ameaças. A ameaça de que então você não vai ter o que você gosta, eu tô com vontade de ir embora, porque se continuar assim não dá mais. Então, assim, eu queria que você pensasse um pouco no seu relacionamento conjugal. Eu acho que se você olhar esses 7 tópicos e você encontrar a partir do choro algum desses tópicos, quando você quer alguma coisa com seu marido e você não consegue, eu te aconselho a você parar, se arrepender, chamar teu marido e conversar. Mas a gente vai ver mais coisas no decorrer da aula, né? É que nem eu estava falando ali sobre súplica, né? Certamente pode haver momentos quando é apropriado fazer um apelo, mas se a resposta ainda for não, então eu devo vê-la como a vontade de Deus para mim no momento. Lembra que eu falei que até ali na súplica eu não achava que era um pecado, né? Porque eu acho que às vezes a gente pode até insistir. Achar, não, acho que é válido, quem sabe, vamos passar o final de semana no hotel, acho que vai ser bom, tudo. E se assim mesmo meu marido dizer, não, amor, não dá, eu preciso, primeiro, aceitar o não dele, e segundo, eu preciso entender que essa é a vontade de Deus para mim naquele momento. Então, eu preciso aceitar o não, tranquilizar, crer de que Deus está no controle de tudo, que a vontade de Deus é soberana para mim e aceitar um não. A Marta, ela põe no livro alguns versículos e eu selecionei 3 para a gente dar uma paradinha e falar a respeito deles, né? O primeiro está lá em Provérbios 4:24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. O que me chama a atenção nesse versículo? A falsidade da boca e a perversidade dos lábios. A falsidade, ela começa lá na hora da bajulação. Às vezes, você usa de falsidade. Não que você ache que a pessoa é tudo aquilo, mas você usa daquilo para adular a pessoa, para bajular a pessoa, para agradar a pessoa. Então, ali você já está usando de falsidade. E a perversidade é lá quando entra a ira, a ameaça, a indiferença, as acusações. Então, ali entra a perversidade dos lábios. Então, a gente precisa lembrar desse versículo. A gente precisa desviar de nós a falsidade da boca e afastar a perversidade dos lábios. Outro versículo que a Marta separou foi: a língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é a causa de ruína. Isso aqui não precisa nem muita explicação, né? A língua falsa aborrece a quem feriu. A gente acaba machucando as pessoas a quem a gente acaba falando, dirigindo o que a gente está querendo, né? E a boca lisonjeira é a causa da ruína. E o último versículo é: em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Lembra que eu falei que a gente tem que aceitar um não como sendo a vontade de Deus para nós naquele momento? É muito interessante como a gente tem a dificuldade de termos um coração agradecido pelos nãos também. Geralmente nós somos muito gratas pelos sims e os nãos a gente não gosta. Mas a gente precisa também ser grato a Deus pelos nãos que a gente recebe, né? Deixa eu ir aqui para o próximo. E agora? O que eu faço? Se depois a gente vê um pouquinho a respeito sobre manipulação e eu me descobri uma pessoa manipuladora com o meu marido, com as pessoas que me cercam, no trabalho, as coisas têm que ser do jeito que eu quero, tem algum projeto para fazer, vem uma pessoa, expõe a ideia, mas tu quer a tua ideia, então você dá um jeito, você manipula para que seja feito como você quer. A gente vê muito isso no trabalho, na escola, na faculdade, né? E agora, o que fazer? Se você fez uma avaliação, se você se autoavaliou e percebi que eu sou manipuladora, e agora, o que eu faço? Primeira coisa que você tem que pensar é que você tem que usar tudo isso e ver que agora é hora de crescer, de amadurecer e de principalmente parar. E o crescer, amadurecer e parar, ele vem junto com arrependimento. Eu preciso me arrepender do que eu estava fazendo, porque é pecado. E eu preciso usar disso tudo e aprender para que isso não venha mais acontecer. Eu preciso procurar as pessoas as quais eu manipulei e eu preciso restaurar relacionamento, se aconteceu alguma quebra de relacionamento, né? E uma coisa muito importante, eu preciso, a partir de agora, quando eu quiser alguma coisa, eu já preciso me condicionar ao não que eu posso ouvir. Eu preciso pensar em como agir caso a resposta seja negativa. Meu marido costuma dizer que o agir ele é muito tranquilo, porque você pensa antes de agir. E o reagir mostra quem você é de verdade, mostra o que está dentro do seu coração. Porque quando você reage a alguma coisa, você não tem tempo para pensar. Você bate pronto, alguém fez alguma coisa para você e você reage. E você vai reagir da forma como está dentro do teu coração, aquilo que está dentro de ti. Então eu já preciso pensar em como eu vou agir caso a resposta seja não. E depois de eu receber a resposta negativa, eu tenho que me condicionar a não murmurar e nem reclamar. E eu tenho que voltar lá e lembrar de ser agradecida pelo não, porque essa é a vontade de Deus para mim naquele momento. E eu preciso ser muito honesta e ter humildade e pedir ajuda para a pessoa. Digamos, eu posso chegar para o meu marido e dizer para ele: amor, eu tenho uma tendência a ser manipuladora. Quando eu quero alguma coisa, eu tento te manipular. E eu estou confessando esse meu pecado para ti. E eu preciso de ajuda. E eu preciso que quando você vê que eu estou de novo tentando sair de dentro de mim esse pecado, eu preciso que tu me ajude. Eu preciso que você me mostre, aponte para mim, olha, tá vendo o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está tentando me manipular. Eu preciso ouvir, ser humilde para ouvir, para reconhecer o meu pecado, e eu preciso pedir perdão. Então, assim, e outra, eu não preciso olhar aí para a pessoa a qual eu pedi ajuda, e quando ela estende a mão e me mostra, olha, você está errando nisso, 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 eu não posso olhar para ela com olhos de inimigo.
Não, eu pedi ajuda. Então eu tenho que ter humildade e escutar o que a pessoa tem para me dizer. E por último, mas o mais importante é pedir ajuda a Deus. Eu preciso pedir ajuda a Deus. Eu preciso dizer, Deus, eu por mim não consigo, mas eu creio que o Senhor vai me capacitar e o Senhor vai me ajudar a não ser mais assim. E lembrar de sempre que antes de você ir pedir alguma coisa para alguém, põe já diante de Deus. Porque com certeza a resposta vai ser a vontade de Deus para você naquele momento. Ok. Então agora a gente vai para o outro lado. Como saber se eu estou sendo manipulada? Vamos lá. Como saber se estou sendo manipulada? Quando minha resposta negativa não for bem aceita pela outra pessoa e me sentir acuada ou perceber algumas das 7 manobras, porque é como eu falei lá no início, né? Talvez você não tenha tanta intimidade, a pessoa não vai usar de choro, de ameaça, a indiferença até pode usar, né? Mas não vai usar daquelas 7, né? Sim, estou sofrendo manipulação. E é bem fácil você conseguir observar isso. A pessoa está pecando e agindo como insensato. A pessoa que está tentando me manipular. O insensato não aceita um não como resposta. Pois, como diz lá em Provérbios 18:2, o insensato tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. A gente volta lá para o coração corrupto, infinitamente corrupto, mentiroso. Externar aquilo que está dentro do meu coração, meu egoísmo. O manipulador traz à tona o que verdadeiramente está no coração, que é o quê? O eu, o egocentrismo, a minha vontade, o que eu quero. E ele não tem prazer no entendimento. É como se tapasse os ouvidos dele, fechasse os olhos e ele só quer externalizar aquilo que está no coração dele, que é o quê? A vontade dele. O que devo fazer? Eu anotei aqui algumas coisas a respeito de, naquele momento, quando você reconhece que você está sendo manipulado, a pessoa está tentando te manipular. A primeira coisa que eu não posso fazer é contra-atacar. Eu não devo contra-atacar, eu não devo responder à altura. Eu tenho que me manter calma. Eu não devo reagir e sim agir. Lembra que eu falei sobre a gente agir, a gente pensa, e o reagir é o que bate, que sai. Então, assim, você tem que pensar antes de agir. Não reaja às provocações. Eu não posso querer pagar o mal com o mal. A pessoa começou a ser indiferente comigo, começou a usar de coisas caluniosas porque quis alguma coisa e eu disse que não. Então eu não posso pensar em pagar o mal com o mal. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato com a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. O que acontece aqui? Se você responder ao insensato da forma que ele está fazendo, você se torna insensato como ele. Se você contra-atacar, se você reagir, se você pagar o mal com o mal, você está dando para ele a mesma coisa que ele te deu. Você está agindo com insensatez. E você vai estar se igualando a ele. E ao contrário disso, você tem que responder ao insensato como ele merece, como a insensatez dele merece. E você tem que responder biblicamente a isso. Aqui eu queria fazer um adendo, né? Às vezes, quando alguém está te manipulando,
a gente pode se sentir, isso pode mexer com as nossas emoções. Pode trazer algumas emoções desagradáveis, como medo, confusão, frustração, culpa. E quando todos esses sentimentos vêm à tona, fica mais difícil a gente controlar. E fica mais difícil a gente pensar em não contra-atacar, não reagir e não pagar o mal com o mal. Porque a gente tem vontade de nos defender. Por isso que a gente precisa de dependência total de Deus, né? Dê ao insensato uma resposta bíblica que o convencerá de sua responsabilidade diante de Deus. Quando você dá essa resposta bíblica, falando de pessoas cristãs e até não cristãs, porque você tendo um bom senso e partindo que o princípio bíblico você leva para a sua vida, que é a sua regra de fé e prática, geralmente a manipulação para, mas ainda que ela não pare, em vez de serem dois pecando, haverá somente um insensato desafiando a Deus, porque você está respondendo biblicamente àquela pessoa. Lembra que eu falei que eu ia citar a amizade? Então, durante o estudo desse livro, e eu e a dona Noêmia fazemos isso muito na dependência de Deus, Deus trabalhou muito no meu coração, porque eu senti que de fato eu me senti já algumas vezes sendo manipulada. Eu tenho muita dificuldade em dizer não. Eu tenho muita dificuldade em, não querer fazer pela pessoa o que a pessoa está me pedindo. E várias pessoas já chegaram para mim e já disseram assim, Vivi, tu precisa aprender a dizer não. Poxa, a pessoa tá... como é que a gente fala um termo feio até, né? Montando em você, tá te usando. E durante esse tempo de estudo desse livro, Deus usou esse capítulo para tratar algumas coisas na minha vida também. Pessoas que eu tinha como amigos mesmo, e são amigos, mas são pecadores como eu, que usaram de manipulação para conseguir de mim algumas coisas, né? Sabendo dessa minha dificuldade de dizer não. E eu acho que cabe a mim e a você também fazer uma análise e ver se isso tem acontecido com você também, com as suas amizades. As pessoas que te cercam de alguma forma têm tentado te manipular? Têm aceitado bem os seus nãos? Você tem conseguido dizer não? Consiga, minha irmã. Consiga. O não faz parte da vida. Lembra a gente ser grato pelos nãos? A gente tem que ser grato também a saber dizer não e a dizer não quando é necessário. Mas vamos lá. Quanto mais eu me esforçar para pensar efetiva e biblicamente, em vez de responder emocionalmente, melhor demonstrarei amor por outras pessoas, tentando ajudá-las a ver a sua responsabilidade. E aqui eu peguei o exemplo de mãe e filho. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não é, sou mãe de adolescente. E aqui eu queria citar para vocês 2 exemplos. Eu tenho uma mulher. A minha filha tem 29 anos e eu tenho um filho adolescente de 17. E eles são os opostos. A minha filha, desde pequena, ela saía conosco, a gente ia fazer um lanche, eu ia no shopping, ela queria alguma coisa, ela olhava pra gente e dizia assim, mãe, será? Será que dá? Será que é possível? Será que a mãe tem dinheiro? Se der, se não for incomodar, ela fazia um rodeio assim, pra mãe me comprar um McLanche Feliz. Se eu dissesse, tenho filha, e se eu dissesse, não filha, não tenho, a reação dela era exatamente a mesma. Então tá, mãe. Se eu dissesse, tenho filha, ai mãe, que bom, obrigada. E a gente ia lá e comprava.
Não, filha, não tenho. Ah, não faz mal, né, mãe? A próxima vez vai ter. Ela nunca agiu de forma manipuladora. Já o meu filho de 17 anos, quando eu cheguei nesses 7 tópicos, eu ainda li pro meu esposo, né? E meu esposo começou a rir. Eu disse, qualquer semelhança não é mera coincidência, é isso aí, né? Então eu usei o exemplo de mãe e filho. Começa pela bajulação. Quando começa pela bajulação, já acende a minha luzinha vermelha, né? Eu até botei ali, ó, preste atenção, tome cuidado, você não é tão boa assim. E lá vem o não para a pessoa, né? Como eu devo responder biblicamente? Aqui eu usei todos os versículos com relação pai e filho. Claro que se você tem isso no seu casamento ou na amizade, você vai ter que pegar os princípios bíblicos adequados para cada relacionamento, né? Aqui eu botei o exemplo de mãe e filho. Filho, como você deveria ter reagido quando eu disse não? E coloquei o versículo correspondente, Efésios 6, 1 e 2. Próximo, o choro. Filho, você precisa aceitar um não como resposta e arrepender-se por exigir que as coisas sejam do seu jeito. Eu preciso levar o meu filho a enxergar o egoísmo que está dentro do coração dele e ele reconhecer o pecado dele, para que ele possa então se arrepender, crescer, amadurecer e mudar. Eu não posso só querer mostrar a solução bíblica para ele, para jogar na cara dele, olha, a Bíblia diz isso. Não. Eu tenho que ajudá-lo a perceber o que ele está fazendo, para que ele possa então se arrepender, crescer, amadurecer e mudar. E ali eu botei Provérbios 18, 2. O próximo, a ira. Filho, você precisa parar de usar a ira para me punir. Deverias mostrar amor por Deus, me honrando, e gratidão por ouvir um sim ocasionalmente. Daí trouxe o versículo também. Indiferença. Filho, o que você está fazendo é pecado e deves parar. E trouxe o versículo de Efésios 6, 2 a 3. Acusações. Filho, sua responsabilidade é honrar o que eu digo de modo agradável com gratidão. Trouxe Colossenses 3,17. Ameaças. Eu tenho que mostrar também o que está dentro do coração dele. Você está sendo muito maldoso. Se fizeres essas coisas, será difícil para mim. Mas Deus me dará graça para suportar, porque eu estou pedindo para Deus que Deus me ajude a responder biblicamente para ele. E você enfrentará as consequências do pecado. A boca do insensato, a sua própria destruição, e os seus lábios, um laço para a sua alma. Então, eu sempre preciso pensar em responder biblicamente, mas não para jogar para outra pessoa o que a Bíblia nos diz de modo a só julgar. Não. Toda vez que eu levo uma pessoa a olhar para dentro de si, usando a Bíblia, dando respostas bíblicas, o meu objetivo tem que ser mostrar para aquela pessoa que ela está pecando e provocar nela a sensação de que ela possa reconhecer o pecado dela, para que ela possa buscar arrependimento, para que ela possa crescer, amadurecer e mudar. Sempre quando a gente for confrontar alguém, a gente tem que ter muito claro como objetivo trazer essa pessoa para mais perto da gente e trazer ela para mais perto de Deus. Pastor Paulo costumava muito dizer para mim, para o meu marido, uma vez teve uma situação que a gente tinha que confrontar uma pessoa. Nós fomos conversar com o pastor Paulo. E o pastor Paulo nos disse assim, olha, vão lá, falem com a pessoa, digam que vocês precisam falar, ela precisa ser confrontada com o pecado dela, né? Ele falou tudo e no final ele olhou para mim, para Euclides e disse assim, se no final da conversa vocês ganharem essa pessoa, se acabar tudo bem e tá tudo jóia, vocês acertaram, vocês fizeram a coisa como deveria ter sido feita. Se no final da conversa
essa pessoa não quiser nem papo com vocês, vocês erraram em alguma coisa. E a gente tem isso guardado no nosso coração. Então, sempre que a gente vai confrontar alguém, seja o nosso filho, seja um amigo, seja quem for, até nos aconselhamentos, a gente tem como objetivo sempre trazer essa pessoa para perto e trazer essa pessoa a ponto que ela consiga reconhecer o pecado dela e que ela consiga ver a necessidade de arrependimento, de mudança, de crescimento e de amadurecimento, né? Então vamos lá, a gente já tá quase acabando. Vamos lá. Às vezes, na hora que você está se sentindo manipulada, e falo isso olhando, como eu citei o exemplo de mãe e filho, às vezes é muito difícil. Você às vezes perde as estribeiras. E às vezes a tua tendência é o quê? É reagir, é contra-atacar. E você tem que se segurar. E a gente tem que lembrar desse versículo, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Então, na hora que eu tô sendo manipulada, que o meu filho tá me agredindo com palavras por causa da ira, tá sendo indiferente, tá me ameaçando, tá me acusando, eu tenho que lembrar que a justiça, ela pertence a Deus. E eu me irar e contra-atacar só vai piorar as coisas. E eu tenho que lembrar, primeiro, seja meu filho, meu cônjuge, meu amigo, seja quem for, eu tenho que lembrar que eu tenho que ser amoroso, que eu tenho que ser paciente, que eu tenho que ser benigno, porque essa é uma característica do cristão. É assim que a gente deve ser reconhecido, pelo nosso amor, pelo nosso zelo, pelo nosso cuidado pelo outro. Então a gente precisa lembrar disso. E nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aqui a gente precisa olhar para esse versículo e ver que a gente não tem que se achar melhor do que o outro, porque eu estou respondendo a ele biblicamente. Eu não tenho que me enaltecer, eu não tenho que achar que eu sou melhor do que o meu irmão, ou o meu filho, ou o meu marido, ou o meu amigo. Não, eu tenho que ser humilde e eu tenho que considerar o meu filho, meu marido, meu amigo superior a mim. Eu tenho que ser humilde, eu tenho que usar de humildade. Eu botei aqui algumas coisas para a gente não esquecer. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então, mesmo que você sabe que você respondendo biblicamente para aquela pessoa, assim mesmo, aquela pessoa vai sair falando de você, vai zombar, vai falar, mesmo assim, é melhor que você sofra por causa disso, porque você está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo aquilo que Cristo espera que você faça, do que você responder ao insensato conforme da mesma maneira, né? Lembra que a gente viu lá, né? Então, a conclusão que a gente chega, e agora estamos acabando. Bingo, manipulação é pecado, mas pela graça de Deus pode ser superado. Quer o culpado seja eu ou outra pessoa, isso é errado e mostra a falta de amor por Deus e pelo outro. Se eu for culpada, devo pedir perdão a Deus e aos outros e procurar prestar contas ao ofendido. Ouvir humildemente a reprovação e aprender com ela. Se a outra pessoa for a culpada, devo fazer um esforço para compreender e não responder como insensata, mas dar uma resposta bíblica. Preciso receber as respostas negativas como a vontade de Deus para mim naquele momento e devo honrar graciosamente a Deus. Então, lembra que a gente falou que a gente precisa
primeiro, aceitar os nãos, vendo como a vontade de Deus para nós naquele momento. Tendo humildade para a hora que eu reconheci que realmente eu estou sendo manipuladora, estava manipulando alguém, fui lá, reconheci, pedi perdão, eu tenho que estar pronta para ouvir o que aquela pessoa vai me dizer, ouvir com humildade e não querer rebater, né? Procurar sempre consertar, restaurar os relacionamentos, né? E eu vou deixar para vocês como tarefa essa semana e gostaria que vocês nos dessem o feedback, seja lá pelo grupo do WhatsApp, sabe? Eu botei aqui, sou manipuladora? Preciso restaurar algum relacionamento? Porque se eu manipulei alguém, com certeza aquela pessoa, como eu confessei para vocês que eu já me senti triste, já me senti usada, preciso restaurar algum relacionamento? Já sofri manipulação? Preciso perdoar alguém? E aqui eu vou deixar um versículo para vocês que me acompanha há muitos e muitos e muitos anos. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Eu preciso, antes de reagir, pensar no meu proceder e refletir. Seja em palavras, seja em ações. Eu preciso ter uma dependência total de Deus, a ponto de eu sempre pensar antes de agir. E por último, eu queria deixar para vocês uma frase que eu ouvi no curso da ABCB, em Águas de Lindóia, curso de aconselhamento bíblico, com o pastor Alexandre Mendes, o Sacha. Ele é sensacional, gente. E ele tem essa frasezinha aqui. O que eu quero tanto que estou disposto a pecar para ter, e o que eu quero tanto que quando eu não tenho, eu peco. Você já parou para pensar nisso? Isso já aconteceu com você? O que está dentro do meu coração que eu quero tanto, que eu faço qualquer coisa para ter, mesmo sendo necessário pecar. E o que eu quero tanto, que está lá dentro do meu coração, que quando eu não tenho, eu peco. Eu queria que vocês pensassem um pouco nessa frase e fizessem uma autoavaliação. E ver se vocês estão passando por algo semelhante. Tá bom? Nós chegamos ao final da nossa aula. A gente tem tentado adequar o máximo possível, sabe, deixar mais compacta, menor para não ser cansativo, mas às vezes é difícil. Então peço perdão para vocês se a aula foi longa e eu queria terminar orando. E vou deixar aí a frase para vocês lembrarem delas. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, eu quero te louvar, Deus, por esse tempo que a gente esteve juntas, Senhor, estudando um assunto que nos machuca, Senhor, quando a gente é manipulada, e também machuca muito o outro quando nós tentamos manipular o outro, Deus. Isso é pecado, ó Deus. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar nos constrangendo, Senhor, nos confrontando, ó Deus. Que o Senhor possa estar, Pai amado, nos ajudando a nos fazer uma autoavaliação, ó Deus, e que a gente possa confessar o nosso pecado, Senhor, que a gente possa nos arrepender, Senhor, que a gente possa restaurar relacionamentos, ó Deus, que a gente possa procurar as pessoas para pedir perdão, ó Deus, e que a gente possa sempre, Deus, olhar para a cruz de Cristo, Senhor, e que o teu amor por nós, Senhor, aquele sacrifício naquela cruz por nós, ó Deus, possa nos constranger de uma maneira, Deus, que a gente possa querer e de fato, Senhor, abandonar esse pecado, Senhor, o pecado da manipulação, Deus. Seja com os nossos amigos, nossos maridos, cônjuges, ó Deus, ou nossos filhos. Deus, nos ajuda, nos dá sabedoria, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar sempre nos dando o escape, Senhor. Seja de quando a gente vê que a ira está aflorando, que a gente possa sair, respirar, que o Senhor possa estar nos dando, Senhor, sabedoria para lidar com as nossas emoções, Senhor.
Ó Deus, nos ajuda a sermos gratas pelos nãos que nós recebemos, ó Deus, porque essa é a tua vontade para nós naquele momento. Que nós possamos ter um coração grato a ti, Senhor, independente, Deus, do que a gente quer, daquilo que a gente quer, Deus. E trabalha no nosso coração, ó Deus. Tira de nós, Senhor, esse egoísmo, Senhor, esse egocentrismo, essa soberba, ó Deus. Faz de nós, Senhor, mulheres, Senhor, que possam refletir a glória de Cristo Jesus por onde quer que nós andemos, ó Deus. Que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e ver que nós somos diferentes, ó Deus, porque nós te temos, ó Pai. Deus, eu te louvo, Senhor, por este tempo. Te louvo, ó Deus, pelo que o Senhor fez na minha vida durante o estudo desse capítulo, Deus. Te louvo, ó Deus, por cada mulher que está assistindo essa aula e te peço, Pai, que teu Espírito Santo, Senhor, possa estar capacitando a cada uma delas, Pai. Muito obrigada por esse tempo, Senhor. É isso que eu oro em nome de Jesus. Queridas, então, até a próxima aula. Dona Noêmia vai falar de um outro assunto importante e a gente aguarda todas até a próxima aula, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus.